Mas agora eu queria aproveitar e falar especialmente para as mães que nos acompanham. A gente percebeu, já há algum tempo, algumas telespectadoras se manifestando e pedindo para a gente abordar no nosso programa a questão do comportamento e da relação entre pais e filhos. A gente vive hoje num mundo cheio de tantos problemas e hoje parece que as crianças amadurecem muito rápido. E aí quando chegam na adolescência, os adolescentes são muito independentes, têm as suas próprias opiniões e às vezes alguns pais têm dificuldade de lidar. Educar não é fácil, mas educar é preciso. Saber falar não, com precisão é preciso. Hoje a gente vai receber aqui no nosso programa uma consultora pedagógica, inclusive ela já está aqui bem acomodada, Palmira Piai, muito obrigada pela presença. Uma grande satisfação estar aqui com vocês. Seja bem-vinda ao nosso programa. Palmira, eu acho que é cada vez mais difícil dialogar com os filhos. E a gente percebe isso, inclusive, com muitos depoimentos de pais que chegaram até a nossa produção, pedindo socorro para o nosso programa, de como conseguir esse diálogo aberto. Às vezes por vergonha ou por receio de falar sobre determinados assuntos. Às vezes, por aquele adolescente estar sempre ou dentro do quarto, ou sempre no computador, num joguinho, num celular, num videogame. Como o pai consegue chamar a atenção desse adolescente e resgatar esse adolescente para uma conversa, para um diálogo? Literalmente, isso é uma grande verdade, sim, sem dúvida. A grande parte dos pais hoje eles têm uma dificuldade com a era tecnológica de como que eles podem dialogar com os seus filhos. Uma grande veracidade é literalmente dar voz às crianças, poder realmente ouvi-las e não passar as suas funções para terceiros. De repente, há muita comunicação por WhatsApp, há muita comunicação pelo Facebook, mas não se olha nos olhos, não se ouve. Então, tenta-se resolver problemas na hora dos problemas. E não é necessariamente assim que acontece. É ao longo do todo dia, à noite, como foi tua escola, qual foi tua relação com teus amigos. E nesse diálogo, sentir literalmente a criança ou adolescente, o envolvimento dele e perceber indícios literalmente que ele está pedindo socorro, que ele está precisando de atenção, que tem algo errado, que ele precisa realmente de um direcionamento do pai, não somente do educador em si. Eu acho que vale muito também esse alerta em relação à própria correria do dia a dia e às vezes o pai, e a gente sabe, hoje a mãe, tem muitas funções, tem muitas tarefas e às vezes pela quantidade de tarefas, de fato, é complicado organizar o seu horário ali, mas que as pessoas em casa tentem fazer isso, porque vai refletir diretamente na vida adulta daquele filho, daquele adolescente. Verdade. Porque hoje é tudo tão corrido, O pai sai de manhã correndo para trabalhar, volta no final do dia, a mãe trabalha fora ou trabalha em casa, que também é um trabalho pesado, árduo, E vai para lá e vem para cá e prepara almoço e prepara jantar e quando chega à noite exausta, cada um vai ou para a frente da televisão ou para o quarto e não se conversam mais. Inclusive muitas refeições que antigamente, eu, pelo menos na minha infância, eu cresci, almoço e jantar tinha que estar todo mundo na mesa. Hoje, cada um almoça em horário, até em função, às vezes, em função de horário de trabalho. Está muito difícil reunir, Não, juntar todo mundo. São valores, valores, a cultura familiar. Não digo que ela se perdeu, digo que ela precisa se reaproximar de novo. E muitas vezes, mesmo nos períodos em que eles têm essa possibilidade de se reunir a família, isso não acontece. Por outros motivos, por outros objetivos. Então, isso é importante assim, sobrou um tempo, sobrou um momento, vamos nos reunir. Porque se a família, que é a base de tudo, ela tiver um bom laço, um bom entrosamento, uma boa comunicação, mesmo com suas limitações, não vai ser o mundo externo que vai favorecer. Se o comportamento do filho, daquela mãe que está nos assistindo agora, não está legal, ela está percebendo algumas coisas estranhas, não está gostando do comportamento dele, como ela pode ajudar e fazer essa primeira abordagem? Com certeza. É muito importante, uma vez diagnosticado, não ficar somente para ela. Que muitas vezes aquela mãe, ela não sabe nem como trabalhar. Literalmente, nós temos profissionais, psicólogos, psicopedagogos, o professor da escola, o diretor,
de repente outros profissionais que podem elucidar e encaminhar de outra forma, que muitas vezes você não enxerga no fim, no túnel. E muitas vezes também observar se de repente as suas próprias atitudes como mãe, o não falar não, o permitir certos espaços da criança, permitiram com que eles literalmente tomassem certas atitudes, certos comportamentos, como falta de regras. Então é muito importante, assim, primeiro, tentar perceber o que está diferente, se é rotineiro, se já vem um certo tempo essa realidade, e procurar profissionais. Sozinhos não conseguimos, nós precisamos de profissionais sim, até para buscar esclarecimento como mãe, como profissional, para depois eu conseguir elucidar a dificuldade do meu filho, ou falta de diálogo mesmo, ou até a agressividade também. Palmira, vamos trabalhar um pouquinho nesses dois extremos, né? A Sim. questão da criança ou do adolescente mais agressivo, né? Sempre muito arisco. Sim. Mas na outra ponta, aquela criança ou adolescente muito tímido, que está sempre muito no seu cantinho, tem dificuldade de se socializar, né? De viver em comunidade, em grupo. Então, pensando nesse adolescente, né? Que está sempre mais retraído, tem alguma orientação específica para as mães ajudarem? Sim. Esse filho com esse perfil? Sim, exatamente. Isso é muito importante, é o trabalho de escola também. E vinculação, é muito comum, né? Sim, coordenação, direção, porque muitas vezes aquela criança que ela tem o perfil mais introspectivo, mais fechado, ela também está precisando de apoio para conseguir socializar. Ou ela também não está conseguindo interagir naquele meio que ela está, naquela unidade escolar, com aqueles amigos, ou de repente está sofrendo algum bullying também, que muitas vezes ela se fecha alguma agressão. Quantas agressões são justamente de medo de expressar o que está acontecendo, ele se fecha no mundo dele. Isso é muito perigoso, ele pode dar outras patologias muito importantes para essa criança que pode virar negativo para o teu histórico de vida, a tua futura atuação. Isso é muito importante. É bacana a mãe tentar abordar e conversar sobre isso. Exatamente, perceber esse aspecto da criança. E perguntar mesmo, Palmira, Sim. por que você está tão calada? Aconteceu alguma coisa? Sim, Quer dividir comigo, isso. filho? Porque muitos, eles conseguem se abrir, a grande maioria não. Até pela reação do pai de medo que ele pode, de repente, proporcionar, ocasionar, ele prefere ficar fechado, ele se fecha. Daí o que acontece? O pai ele precisa literalmente procurar a escola, os coordenadores, os diretores, para ver se essa reação é só na unidade escolar, se é só em casa, se é só com os amigos ou se é num contexto geral. Então, isso é muito importante deixar muito ver quais são os meios, o que está acontecendo para que esse adolescente, essa criança realmente esteja se isolando de todo o meio. Porque muitas crianças elas se isolam por falta de dificuldade de aprendizagem, por de repente alguma dificuldade motora ou realmente um bullying. Então, são aspectos muito diferentes um do outro. E no outro extremo, Palmira, aquela criança, aquele adolescente de muita personalidade, de muita opinião, e que a mãe às vezes sente dificuldade de colocar as regras. E aquele adolescente não consegue seguir nenhuma regra. Exatamente. E a mãe, o pai quer colocar a regra e não consegue. Tem alguma estratégia? Sim, na realidade não seria nem estratégia, seria o mesmo processo, é o mesmo diálogo. Até o adolescente se sentir o resultado que ele está ocasionando, e sentir que o pai também é ser humano, que a mãe também é ser humano e que ela está sofrendo com as consequências dessa criança. Porque às vezes o adolescente ele faz por impulso e por egoísmo, por capricho de alcançar o que ele deseja naquele momento. Ou muitas vezes para gritar dentro algo que ele não consiga extravasar de outra forma. Então, isso é muito importante que aquele pai, aquela mãe que perceba aquela agressividade, muitas vezes não bata de frente, espera acalmar, espera um outro momento, chama e apresenta aquela situação, aquela agressividade, ou porque ele gritou, ou porque ele não seguiu as regras. Isso é muito importante. Consultora pedagógica, Palmira vai permanecer conosco no próximo bloco. E eu quero saber de você que está em casa. Você que é mãe, você que é pai, você que é vó-mãe, tia-mãe, você que é pai-mãe. Como está o diálogo com os seus filhos aí na sua casa? Qual é a sua dificuldade? Aproveita hoje a presença da nossa especialista, ela pode te ajudar. Mande sua história, o motivo da sua angústia, do seu nervosismo, muitas vezes, aí em família, que no próximo bloco a gente compartilha algumas histórias e aí a Palmira dá as devidas colocações e orientações. Você pode participar, lembrando, através das nossas redes sociais, Facebook, Twitter, tem o perfil do programa Mulher.com Oficial e o meu, Tatiane Camargo TV. E você também pode participar através da nossa equipe de call center, só ligar, falar com as meninas
e aí a gente esclarece suas dúvidas no próximo bloco. 0800 777 0021. Tá difícil o diálogo na sua casa? Qual é o seu principal problema na hora de dialogar com seu filho? Participe desse bate-papo, tenho certeza que a família vai poder te ajudar. Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar essa prosa.